Capítulo 49. Jeremias. Subtítulo: Profecia contra Amon. A respeito dos amonitas, assim diz o Senhor: Por acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Por que então Milcom possui Gade, e o seu povo habita nas suas cidades? Portanto, diz o Senhor: dias virão em que farei ouvir o tumulto de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela se tornará um montão de ruínas e os seus povoados serão incendiados. Então Israel deserdará os que o deserdaram, diz o Senhor. Chorai, ó Esbom, porque Ai está destruída. Clamai, ó filhas de Rabá, cobre a cintura com panos de saco. Lamentai e dai voltas pelos muros, porque Milcom irá para o cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e príncipes. Por que te orgulhas de teus vales férteis, ó filha rebelde? Tu que confias nos teus tesouros, dizendo: Quem me atacará? Trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti. Sereis lançados fora, cada um para uma direção, e ninguém recolherá o fugitivo. Mas depois disso mudarei o destino dos amonitas, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: Por acaso não há mais sabedoria em Temã? O conselho dos sábios foi destruído? Sumiu a sabedoria? Fuge, voltai, habitai em cavernas, ó moradores de Dedã, porque trarei sobre ela a ruína de Esaú, o tempo em que a punirei. Se aqueles que colhem uvas fossem a ti, não deixariam alguns cachos? Se viessem ladrões de noite, não saqueariam somente o que lhes fosse suficiente? Mas desnudei Esaú, descobri seus esconderijos, de modo que ele não poderá se esconder. A sua descendência, assim como seus irmãos e vizinhos, estão destruídos, e ele não existe mais. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Pois assim diz o Senhor: aqueles que não estavam condenados a beber do copo certamente beberão, e ficarias tu inteiramente impune? Não ficarás impune, mas com certeza beberás. Pois jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que Bosra servirá de objeto de ridículo, vergonha, ruína e maldição, e todas as suas cidades ficarão para sempre desertas. Houve uma mensagem da parte do Senhor. Um embaixador é enviado por entre as nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra. Pois te farei insignificante entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a arrogância do teu coração te enganaram. Ó tu que habitas nas cavernas dos penhascos, que ocupas as alturas dos montes, ainda que ponhas o teu ninho no alto como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor, e Edom se tornará em objeto de horror. Todo aquele que passar por ela ficará horrorizado e zombará por causa de todas as suas pragas. Como da destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, diz o Senhor: ninguém habitará ali. Ser humano algum viverá naquele lugar. Um inimigo subirá como leão das margens do Jordão e dispersará as ovelhas na pastagem ao redor. Mas, subitamente, eu o farei correr dali, e colocarei sobre ela quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me fixará um prazo? Quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouve o que o Senhor planejou, o que ele decretou contra Edom, e os seus planos para os moradores de Temã. Até os mais novos do rebanho serão arrastados. Ele certamente arrasará suas moradas por causa deles. A terra estremecerá com o estrondo da sua queda. O som do seu clamor se ouvirá até o mar vermelho. Subirá como águia, voará e estenderá as asas contra Bosra.
Naquele dia, o coração dos guerreiros de Edom se tornará como o coração da mulher com dores de parto. Subtítulo: Profecia contra Damasco. A respeito de Damasco, Ramate e Arpade estão envergonhadas e tremem de medo, pois ouviram más notícias. Estão agitadas como o mar, que não pode se aquietar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir e o palácio tomou conta dela. Angústia e dores apossaram-se dela como a mulher prestes a dar à luz. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da minha alegria. Por isso os seus jovens cairão nas ruas, e todos os guerreiros serão silenciados naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Atearei fogo no muro de Damasco, que destruirá os palácios de Ben-Hadad. Subtítulo: Profecia contra Quedar e Azor. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou, assim diz o Senhor: Levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os homens do Oriente. Suas tendas e seus rebanhos serão tomados, suas lonas serão levadas, como também todos os seus vasos e seus camelos, e lhes gritarão: há terror por todos os lados. Fuge, desviai-vos para muito longe, escondei-vos em cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, conspirou e fez planos contra vós. Preparai-vos, atacai uma nação que está em paz, que habita tranquila, diz o Senhor, que não tem portas nem trancas, e habita sozinha, e os seus camelos servirão de espólio, e seus grandes rebanhos de despojo. Espalharei aos ventos os que rapam a cabeça, de todos os lados lhes trarei sua calamidade, diz o Senhor. Assim Azor se tornará em morada de chacais, um deserto para sempre. Ninguém habitará ali. Nenhum ser humano viverá naquele lugar. Subtítulo: Profecia contra Elão. Esta é a palavra do Senhor, que veio ao profeta Jeremias, acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos dos céus, e os espalharei para todos esses ventos. E não haverá nação para onde os fugitivos de Elão não se refugiem. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos e diante dos que procuram matá-lo. Trarei sobre eles a desgraça, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei contra eles a espada, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. Mas nos últimos dias acontecerá que mudarei o destino de Elão, diz o Senhor. Capítulo 50, Jeremias. Subtítulo: A destruição da Babilônia e a libertação de Israel. Esta é a palavra que o Senhor falou acerca da Babilônia, a respeito da terra dos babilônios, por intermédio do profeta Jeremias. Anunciai e proclamai entre as nações. Erguei uma bandeira, proclamai e não escondei. Dizei: a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está alvoroçado, seus ídolos estão humilhados, e os seus deuses alvoroçados. Pois uma nação do norte vem atacá-la e transformará sua terra em deserto, e ninguém habitará nela. Tanto os homens como os animais já fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, o povo de Israel virá junto com o de Judá, virão andando e chorando, e buscarão o Senhor, seu Deus. Eles indagarão a respeito de Sião, com o rosto voltado para lá, e dizendo: Vinde e une-vos ao Senhor, em aliança eterna que nunca será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram se desviar e voltar aos montes. Elas vaguearam entre montes e colinas, esqueceram-se do seu lugar de repouso.
Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: não teremos culpa alguma, pois pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fuge da Babilônia e saí da terra dos babilônios. Sede como os bodes diante do rebanho. Pois da terra do norte a regimentarei e farei subir contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações, que se posicionarão contra ela, e ela será conquistada. As suas flechas serão como as do herói guerreiro, nenhuma se perderá. A Babilônia servirá de despojo. Todos os que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Embora vos alegreis e vos regozijeis, ó saqueadores da minha herança, embora andeis soltos como a novilha que pisa o capim e relincheis como cavalos vigorosos, vossa mãe ficará muito envergonhada. A que vos deu à luz ficará humilhada. Ela será a menor das nações, um deserto, terra seca e deserta. Por causa da ira do Senhor não será habitada. Pelo contrário, ela se tornará em total desolação. Qualquer um que passar pela Babilônia se espantará e dela zombará, por causa de todas as suas pragas. Posicionai-vos para cercar a Babilônia, todos os que preparais os arcos. Atirai contra ela, não poupeis flechas, porque ela tem pecado contra o Senhor. Gritai contra ela, cercando-a. Ela já se rendeu. Cairão suas torres, os seus muros estão no chão. Pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe o mesmo que ela fez aos outros. Cortai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita, por causa da espada do opressor. Cada um voltará para o seu povo e fugirá para a sua terra. Israel é um cordeiro desgarrado. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E agora, por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou-lhe os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Trarei Israel para a sua morada. Ele pastará no Carmelo e em Bazã, e se fartará nas colinas de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se procurará iniquidade em Israel, mas não será achada, e o pecado em Judá, e não se achará, pois perdoarei os remanescentes. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecote. Mata e destrói totalmente o que sobrar, diz o Senhor, e faz conforme tudo o que te ordenei. Na terra há estrondo de batalha e de grande destruição, como foi despedaçado e quebrado o martelo de toda a terra. Como a Babilônia ficou arrasada entre as nações, preparei armadilhas para ti, ó Babilônia, e foste presa antes que percebesses. Foste encontrada e apanhada, pois te colocaste contra o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos babilônios. Vinde contra ela dos confins da terra. Abre os seus celeiros, transformai-a em ruínas e destruí-a totalmente. Não lhe deixai remanescente. Matai todos os seus novilhos, que desçam ao matadouro. Ai deles, porque o seu dia chegou, o tempo da sua punição. Esta é a voz dos que fogem e escapam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que preparam arcos, acampai ao seu redor, ninguém escape dela. Retribui-lhe de acordo com a sua obra. Fazei a ela o mesmo que fez aos outros, porque agiu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, naquele dia, os seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus guerreiros serão destruídos, diz o Senhor.
Estou contra ti, ó arrogante, diz o Senhor dos exércitos, pois o teu dia chegou, o tempo em que te punirei. Então o arrogante tropeçará e cairá, ninguém o levantará. Porei fogo nas suas cidades, fogo que consumirá tudo em seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos: o povo de Israel, junto com o de Judá, está sendo oprimido. Todos os que os levaram cativos os mantêm presos, recusam-se a soltá-los. Mas o seu Redentor é forte. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Certamente defenderá em juízo a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os babilônios, diz o Senhor, sobre os moradores da Babilônia e sobre seus príncipes e sábios. A espada virá sobre os falsos profetas e eles se tornarão insensatos. A espada virá sobre os seus guerreiros e eles desfalecerão. A espada virá sobre seus cavalos, sobre suas carruagens e sobre todos os estrangeiros que se encontram em seu meio, e eles se tornarão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e estes serão saqueados. A seca virá sobre suas águas, e elas secarão, pois é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa de seus ídolos. Por isso, feras do deserto habitarão ali juntamente com lobos. Também habitarão ali avestruzes, e nunca mais será povoada, nem habitada, de geração em geração. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem ser humano algum viverá naquele lugar. Um povo vem do norte, e uma grande nação, e muitos reis se levantam das extremidades da terra. Armam-se de arco e lança, são cruéis e não têm piedade. A sua voz ruge como o mar. Eles vêm montados em cavalos, dispostos como homens para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia soube da fama deles, e suas mãos se enfraqueceram. A angústia se apoderou dele, dores como daquela que está em trabalho de parto. Um inimigo subirá como leão das margens do Jordão contra a fortaleza, mas, subitamente, o farei correr dali e colocarei sobre ela quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me fixará um prazo? Quem é o pastor que poderá me resistir? Portanto, ouve o que o Senhor planejou contra a Babilônia e o propósito que estabeleceu contra a terra dos babilônios. Certamente eles, os pequenos do rebanho, serão arrastados. Certamente, por causa deles, suas pastagens ficarão arrasadas. A terra estremece diante do estrondo da invasão da Babilônia. Ouve-se o seu grito entre as nações.